A gente fala sobre as taxas de juros aqui no Brasil. Na semana passada, o Banco Central reduziu mais uma vez a taxa Selic no menor nível da história agora, e hoje foi divulgada a ata do Copom, que detalha a decisão tomada pelo Banco Central na semana passada. A atividade está melhorando e o corte nos juros deve ser um pouco mais modesto, pelo menos essa é a sinalização do Banco Central. E para falar mais sobre esse assunto, já está conosco o estrategista da RB Investimentos, Daniel Linger. Tudo bem, Daniel? Como é que vai? Obrigado sempre por atender a Jovem Pan. Boa tarde, Thiago. Tudo bom? Tudo bem. Bom, o Banco Central sinaliza que é possível que o ritmo de corte seja menor, mas pelo menos sinaliza que a atividade econômica pode estar sendo retomada, já está havendo, obviamente, uma retomada com os indicadores que nós estamos acompanhando. Mas o que sinaliza efetivamente o Banco Central com a ata do Copom de hoje? Não, bacana. Como você mesmo comentou, a gente está num patamar de juros histórico no Brasil. Esse patamar de 4,5 a gente nunca, desde que há essa política de controle de inflação e até perseverando essa política monetária, a gente nunca teve nesse patamar de taxa de juros, né? O Copom, como já era até de se esperar pelo mercado, né? Era um consenso de mercado que ele iria cair mais 0,5% da semana passada, e o relatório, né, a ata do Copom solta hoje de manhã, o Copom ele coloca alguns pontos de atenção para acompanhar os próximos passos do estímulo da economia, porque a partir do momento que você baixa a taxa de juros, esse efeito da política monetária é conceder estímulos no que tange a menores taxas de juros para empresas tomarem empréstimos e as famílias voltarem a consumir, para ver se a economia começa a retomar. A gente teve já um terceiro trimestre aí superando as expectativas do mercado em relação ao crescimento econômico, veio praticamente o dobro da expectativa. Há uma sinalização que o quarto trimestre também vai ter ali bons números, né? As projeções para o crescimento do PIB aí, que vieram caindo ao longo do ano, começaram ali a retomar. A previsão agora é por volta de 1,10 de crescimento nesse ano, né? O próprio Copom, na sua ata, ele entende que está tendo uma evolução na economia de uma forma gradual. Ele ainda não coloca nenhuma ressalva em uma inflação, mesmo que em novembro e dezembro a gente vai ter uma inflação um pouco maior, mas ele entende que isso estruturalmente não tem nenhum tipo de abalo em relação às suas metas, às suas metas, tanto para o ano de 2019, para também os próximos 3 anos. Já olhando para o mercado que ele também tinha ali um pouco mais de consenso que o Banco Central faria uma redução de taxa de juros agora na primeira reunião do ano de 2020, esse consenso já não é agora tão unânime, né? Existem alguns agentes de mercado que entendem que ele vai fazer uma redução na ordem de 0,25, mas depois da ata do Copom que foi divulgada hoje, o mercado já não tem tanto essa expectativa de unanimidade, né? O que a gente tem aqui também a gente nunca vivenciou esse patamar de juros, né? Agora a gente tem que entender o quanto isso vai servir de reflexo para estímulo da economia e quanto isso também pode refletir na inflação. O que precisa acontecer agora é que esse nível de taxa de juros seja literalmente repassado pelos agentes financeiros, sejam pelos bancos, né, os bancos comerciais, e olhando para o mercado de capitais. O mercado de capitais ele é um pouco mais ágil, né? Então as empresas, principalmente as grandes empresas, elas já vêm conseguindo tomar recursos mais baratos. Inclusive a própria ata do Copom, ele menciona isso, que o mercado de capitais ele está sendo um dos grandes responsáveis por atrair essa retomada econômica pela sua agilidade. Então, acho que o ambiente é positivo. Entendo que o quarto trimestre tendo um crescimento acima do esperado, isso leva a um crescimento implícito também para 2020, e a gente está ali, sendo numa visão mais realista, a gente está um certo ponto otimista com o ano de 2020, por todas essas mudanças que vem acontecendo. Um outro ponto que a ata traz também é em relação à continuidade das reformas macroeconômicas que o governo ali, encabeçado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, tem que continuar, para que tanto a questão fiscal do país, quanto a credibilidade do empresariado continue a crescer ao longo dos próximos anos. Perfeito. Análise de Daniel Linger, estrategista da RB Investimentos. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Jornal Jovem Pan e até uma próxima. Bom fim de ano. Tiago, boa tarde e bom final de ano para vocês também.